Ora, bom dia, sejam bem-vindos a mais os meus clientes de hoje, em jejum e oração. Aqui apanhar um sol. Talvez eu faça um live mais tarde em relação a isso. Mas com esta energia, ainda sem pôr nada que altere de forma não natural o meu sistema, porque muitas das coisas que a gente come, e assim que o dia se desenvolve, nós começamos a ter certas energias, certos comportamentos e certos pensamentos que não são única e exclusivamente da nossa criação, ok? E da nossa natureza. Então o que eu queria dizer nos meus 500 de hoje é que sim, o símbolo, um grande símbolo do colonialismo morreu, ok? Transitou. Mas é preciso compreender, principalmente nós, como filhos de Nu, a dinâmica em que nós estamos, ok? Isto não se trata de uma birra de casais, isto não se trata sequer de uma guerra entre amigos e não é um desentendimento entre 2, 3 pessoas e etc. Não. Isto se trata completamente de aspectos, não é? Momentos da história, não é? O que ela representa é colossal. É colossal. É de uma abrangência tremenda. Como é que a Rainha Isabel e outros modificaram completamente e moldaram o mundo completamente para preencher seus interesses. E quando digo Rainha Isabel é tudo o que ela representa, porque não foi só ela, ok? Então, dito isso, nós os filhos de Nu temos que entender o jogo, a guerra em que nós estamos. E depois nós temos que entender que o oprimido acaba por imitar o opressor. É psicologia. E sem nos apercebermos, eu vejo-nos numa perspectiva em que eu vejo o trauma. Nós fomos sim colonizados, fomos sim, coisas horrendas, tremendas nos aconteceram. Mas tu não podes, tu não caminhas para um sítio de consciência e um sítio de compreensão da tua ancestralidade e dos teus antepassados. E tu não te justificas como um povo espiritual se tu não pôres todos os acontecimentos da humanidade, tudo o que aconteceu, na mão da grande consciência. Não funciona. Tu não podes dizer que és os teus ancestrais, que honras os teus passados, e na mesma não acedes a pensares e as estruturas de existência, não é? De reflexão, que são naturalmente da nossa gente. O que é que eu quero dizer com isso? A maior parte de nós pode ir ao Google e encontrar parte da história da colonização inglesa, francesa, portuguesa, espanhola. Nós podemos encontrar isso. E isso não faz de nós inteligentes, ou não faz de nós sábios, e nem sequer faz de nós como pessoas que estão preocupadas e que realmente estão dentro do assunto. Não faz. Porquê? Porque um ciclo antigo está a cair. E com ele a cair, uma data de os podres, e não só, a virem ao de cima. A morte da Rainha Isabel, para mim, representa o fechar completo de um ciclo. E a seguir, quem vai ser substituído vai ser o Papa. Pode não ser já a seguir, mas a substituição do Papa vai implicar e vai indicar uma certa direção. Então, se nós não entendemos o que se passa, de uma forma geral, nós não entendemos o jogo. Nós temos que dar 2 passos para trás na nossa humildade e refletir. Mas espera aí. Nós estamos numa guerra há centenas de anos. E numa guerra que nós estamos, porque estamos numa guerra há imenso tempo,
certas formas de estar não são benéficas para a vitória nenhuma. Ok? Em guerra real, como nós estamos, honra-se a morte do inimigo. Desculpem-me. Era assim na nossa ancestralidade, era assim nos nossos antepassados. Desculpem-me. Por mais horrenda que fossem as estratégias usadas em campo, quando se cortava a cabeça, digamos, do chefe, havia todo um ritual em torno, que não tem nada a ver com isto que a gente faz. Nada a ver com isto que a gente faz. E estou-vos a falar de nós a vibrar no expoente. Pois, a maior parte do tempo, nós estamos a querer pregar que nós somos os divinos, que nós somos os iluminados, que nós somos os que trouxeram tudo, os que sabem tudo. Então, se somos esses, o nosso comportamento não pode ser comparável com o comportamento bárbaro que nós acusamos o opressor de ter. Porque até mesmo o opressor, eu paro para observar, tem formas muito elegantes de fazer a merda que faz. E nós não damos conta que parte da psicologia de trauma é o oprimido começar a demonstrar atitudes iguais à do seu opressor. O que é que eu quero dizer? Eu hoje concluo que se muitos de nós estivéssemos no poder, íamos fazer a mesma porcaria que nos queixamos que os outros fizeram. A mesma. Isso não pior. Isso não pior. E as pessoas negam, porque as pessoas não têm domínio, nem fazem autocrítica para perceber o que é que emanam, o que é que partilham. Ok? Muitos momentos da minha vida, a frustração, a revolta, me guiou. Hoje, pensamentos desses existem, mas há reflexão antes de eu poder expor cá para fora o que as emoções querem falar. Nenhuma guerra vai ser ganha. Nós, filhos de Nu, não vamos conseguir sair do sítio onde nós estamos se nós, elegantemente, com arte, com consciência, ok? Com elevação, com senso, com lógica, conseguirmos compreender o que se passa e agirmos de forma a nos posicionarmos como mais sábios, mais capazes, mais tenazes nesta guerra. Porque se nós não conseguimos demonstrar que somos muito mais sábios, muito mais inteligentes e muito mais estrategas do que eles, estamos a falar do quê? Porque no final do dia, quando se fala da Rainha Isabel, que muitos estão a dizer, o colonialismo, isso não é segredo nenhum, gente. Agora, será que vamos ter a conversa séria sobre o estilo de vida que nós temos hoje deve-se muito a ela e a sua monarquia? Todo o processo de colonização e o processo industrial depois disso que se espalhou no Ocidente, ok? Tem muita mão da monarquia inglesa. Então, o conforto que uma data de nós que estamos aqui hoje a falar que temos é devido a esse domínio, expansão, ok? E agenda, nomeadamente, da monarquia inglesa. Isso é um facto. Eu não estou a dizer que nós não nos podemos queixar. O que eu estou a dizer é que precisamos de um pouco mais de elevação para abraçar a situação em que estamos, para compreendermos o sistema e o mundo que está proposto, os estilos de vida que nós temos. Porque, gente, chega a uma altura que não faz sentido. Nós todos temos estilos de vida hoje que são diretamente propostos por causa dos estilos de vida que são diretamente propostas devido à opressão, subjugação e exploração dos recursos do nosso continente. Estou a falar nós, filhos de Nu. Os ténis, calças, o telemóvel que tens. E com isso eu não estou a dizer que não te podes queixar. O que eu estou a dizer é que depois, no discurso emocional, tu deverás dar 2 passos para trás para compreenderes que eu e tu somos cúmplices desse sistema. Sim, somos vítima na história como povo, mas hoje nós aqui estando somos cúmplices
nós temos formas de estar e de viver que dependem bastante desse mesmo sistema que nós criticamos. Então, há que se fazer a crítica de uma perspectiva elevada, porque é preciso incluirmos-nos na desgraça e no desequilíbrio que a humanidade está. Nós estamos parte, nós fazemos parte, ok? Então, quando transita uma peça importante deste mesmo sistema que a gente usufrui, eu sei que não é fácil e não é para todos. E é por isso que algumas mentes como eu, que não sou a maior de todas, eu tenho os meus defeitos, há áreas que eu tenho que trabalhar, mas há coisas que eu consigo ver e chego aqui e partilho. Nós temos que, nesta altura, se somos o povo com a ancestralidade que nós temos, compreender a dinâmica do que é proposto e nos apresentarmos elegantemente como os sábios que somos, ok? Transitou um espírito que na perspectiva humana religiosa nós podemos ver como bem ou mal. Mas na perspectiva universal, ancestral, dos nossos antepassados, não há nada debaixo do sol de acaso, não há nada debaixo do sol que não é porque Deus e o Criador e o Universo permitiu. Porque eu vejo as pessoas a quererem me vir falar de consciência e de espiritualidade e eu entendo o sítio onde a dor está. Entendo o sítio onde o trauma está, porque eu sou um traumatizado. Agora, se não estamos a fazer o trabalho real de tratarmos dos nossos traumas para podermos ser seres humanos melhores, nós não estamos a fazer nada. Quando apontamos o bárbaro com barbaridade, nós somos tão bárbaros. É só isso. É só isso. É só isso. É só isso. O presidente de Angola, quando morreu, ok? Há diferentes opiniões sobre o presidente de Angola. Mas nós não podemos, na hora da morte do presidente de Angola, deixar que as emoções se sobreponham à realidade, como povo, de percebermos que o mundo tem uma dinâmica. E nessa dinâmica todas as peças foram importantes. Todas as peças foram importantes. O pensamento do bem e do mal vem de uma cena binária completamente longe da minha ancestralidade. Pode ser a vossa, a minha não. A minha não. Eu hoje cada vez mais sei que não há culpados no meio desta história. Há sim a experiência humana. E o que é que a gente aprende com ela? Ok? Há só a experiência e o que é que nós aprendemos com ela. E eu, como negro, como filho do nu, como preto, como melanado, sei. Eu olho para o meu povo. Nós não estamos a aprender nada. Eu não vejo aprendizado real. Eu não vejo nas atitudes que nós estamos a aprender com o passado. Porque eu sou um grande apologista de que nada nos aconteceu por acaso. Nenhum bárbaro, um ser de intelectualidade inferior, como muitas vezes pregamos, consegue derrubar uma nação ou um povo com um ideal e um sistema espiritual tão forte como se idealiza que nós tínhamos. Alguma coisa aconteceu e até hoje nós não queremos assumir. E a mesma falta de autocrítica continua a prevalecer. Porque como é que nós fomos dominados, minha gente? Como é que nós fomos dominados? À força não conseguiram. À força não foi. À força não foi. Foi com muita inteligência, com muita psicologia. As pessoas vão dizer, e com muita barbárie, com muita violência. Mas como parte de um processo psicológico que eles queriam que a gente entrasse. E que tal tentar estudar como é que fizeram isso? Porque a maior parte do trabalho que fizeram em nós foi espiritual e psicológico. Porque físico eles não iam aguentar, não era sustentável para eles. E hoje nós nos encontramos aqui, na morte de uma figura muito importante na história completa da humanidade, porque é importante. Eu não estou a dizer que é bom e que é mau, é importante. E nós não tiramos 2 momentos de reflexão sobre a realidade do mundo em que nós estamos. E vamos aqui para a internet regurgitar emoções que muitas das vezes nem são nossas. A maior parte no seu dia-a-dia nem sequer se lembra da rainha de Isabel, do sistema, nem nada. Porque a visão micro do racismo é o que eu vejo muito para aí. Falar sobre o assunto e etc. Polarizar. Eu já fiz parte disso. Vocês veem, eu já não falo tanto sobre isso.
tenho alguns 500 para dar sobre isso, mas já não falo tanto sobre isso. Por quê? Porque o racismo é algo ilógico. E foi criado esse sistema ilógico porque a confusão beneficia quem tem poder sobre toda esta realidade. Se eu criei uma realidade e criei uma confusão, eu tenho poder sobre essa realidade e sobre essa confusão. E nós continuamos a perpetuar essa confusão. Porquê? Porque não estamos a querer usar a massa cinzenta e a maior parte do tempo que nós estamos a falar vem de emoções, vem de traumas, vem de dor, o que é normal e é compreensível, mas até quando durará isso? Passaremos isso para os nossos filhos? Ou quereremos que eles tenham uma visão muito mais elevada, muito mais elegante sobre a situação onde nós estamos para poderem propor com muito maior frieza soluções para combater males que toda a humanidade sofre por causa de sistemas operacionais que nós todos fomos programados a propagar. Eu não estou a falar de bem ou de mal, eu estou a falar daquilo que é a compreensão universal das coisas. Os nossos ancestrais fariam isso. Os nossos antepassados, os grandes anciões e as grandes mentes, parariam 2 segundos para fazer a reflexão sobre os ciclos. Foram os nossos passados que falaram sobre os ciclos. Não, mas os ciclos tinham que ser eternamente bons para o povo que manifestou a realidade humana no mundo, não é? Ou seja, nós teríamos de ser eternamente dominantes perante a realidade cíclica. Eu vou-vos dizer uma coisa, e isso eu aprendi com o Sadhguru, num discurso dele. E já tinha feito a minha reflexão sobre isso, mas não tinha chegado à profundidade que ele chegou. O mundo físico funciona em ciclos. Ok? A ciência diz que por haver espaço há tempo. Tempo é a medida que une A a B, não é? A medida entre ponto A e ponto B. Ok? Mas, como ele disse bem, ele não acredita que porque existe espaço existe tempo. Ele acredita que porque existe tempo existe espaço. Nesta realidade física. Então, nesta realidade física, tudo é cíclico. Tudo é cíclico. E os ciclos são infinitos. Ou seja, a vida não é continuamente infinita, no sentido de é uma linha que não se repete. Não. Os ciclos. Porquê? Porque tem a ver com experienciar, aprender e te elevares. É só isso. Existem ciclos, porquê? Porque a compreensão desses ciclos é o que é necessário para se passar para as outras fases de outras compreensões e de maiores compreensões. Então, se a rainha fechou um ciclo, e a seguir eu creio que o Papa será substituído, ok? Nós precisamos de encarar isto com a elevação dos nossos ancestrais e dos nossos antepassados. As pessoas vão dizer, mas os nossos antepassados foram assassinados, etc. Eu também já estive aí. E eu sei o que é que estão a dizer. Fisicamente fomos, não é? Porque espiritualmente nos imprisionaram. Eu hoje digo que não. Eu hoje digo que mentalmente nos afetaram e isso imprisionou o nosso espírito. Porque se tivéssemos em acesso com o nosso espírito, não tem como colonizar o teu espírito. Tem sim como colonizar a tua mente. Então colonizaram-nos a mente. E hoje nós estamos aqui. E porque temos a mente colonizada, muitas das nossas atitudes são a imagem de quem nos oprimiu, de quem nos educou, de quem nos programou. E sair fora dessa caixa é muito difícil. Mas eu estou a chegar à conclusão, e posso estar errado, posso morrer completamente errado, não há nenhum problema com isso, que precisamos sair fora dessa caixa. E só quando saímos fora dessa caixa é que vamos começar a ver o mundo novo que podemos criar. O ciclo fechou. Ou tu fazes parte da mágoa e do trauma e queres continuar a mesma história de dor e de trauma para as gerações futuras, ou tu compreendes isso de forma elevada e consciente e apresentas como interlocutor, como pessoa que quer passar isto, mas com uma mensagem de elevação e compreensão sobre ciclos, espiritualidade, universo e consciência. Os nossos antepassados acreditavam em ciclos. Aliás, foram eles que materializaram isso no mundo. Então eu posso-vos garantir que se de repente agora viesse aqui tivéssemos uma revelação imensa de um antepassado nosso de há 100 mil anos atrás, eles iam-vos dizer, não, gente, vocês estão a tomar esta realidade humana de uma forma muito material, muito física. O universo é quem propôs estes ciclos. E o nosso povo está perante um teste enorme, a ver se consegue fechar esse ciclo com a compreensão do que se passou e se melhora para o próximo ciclo. Porque se somos o início, somos o fim.
cultiva.